Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nós estamos aqui em mais um encerramento de trimestre de Escola Bíblica Dominical, mais uma lição. E nesse trimestre nós tivemos o tema Ensina-nos a orar. E eu gostaria aqui de mencionar que o comentarista dessa lição foi o pastor Marco Tedesco, da Assembleia de Deus de Florianópolis. Estou fazendo menção do nome dele porque muitas vezes a gente estuda as 13 lições da Escola Bíblica Dominical e não nos atentamos para o comentarista, né? Então, apenas para fazer menção, para ficar jus ao trabalho do nosso irmão que elaborou, preparou, montou essa excelente lição. Então, nós estamos mencionando o nome dele. E todo fechamento de ciclo, irmãos, de algo, né, numa empresa, quando você está ali finalizando um projeto com um grupo de pessoas, com uma equipe, ao final, por conta do sucesso daquele trabalho, daquele grupo de pessoas, se faz ali os agradecimentos, né? E eu gostaria então de, nessa oportunidade, fazer aqui alguns agradecimentos. Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Emanuel Barbosa Martins, um amante da Escola Bíblica Dominical, um apoiador da Escola Bíblica Dominical, ao pastor Josemar, nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja, que com tanta dedicação tem demonstrado, né, nesse trabalho, mesmo nesses momentos aí de pandemia, mas o nosso irmão tem criado aí estratégias para que a gente possa continuar funcionando com a escola dominical. Agradecer aos pastores que têm revezado juntamente conosco ali o trabalho de aula em classe, pastor Sebastião Maria, pastor Aguinaldo, pastor Marcos. Nós temos ali feito um revezamento na classe Maranata, né, entre aulas, e graças a Deus, né, irmãos, um espírito de comunhão, de paz entre nós tem existido, e por essa razão o sucesso do trabalho ali na classe Maranata. Agradecer aos jovens, né, da classe Maranata, que nas suas participações ali presencial tem se feito de uma maneira muito bonita, né, uma frequência muito boa. E nós louvamos a Deus, né, os momentos que os jovens têm ali feito suas colocações, suas perguntas. Isso é bastante importante para que o trabalho possa prosseguir avante. Meus irmãos, nós estamos estudando essa lição, como eu já disse, né? Tema: Ensina-nos a orar. E nós tivemos então já 12 lições passadas, né? E vamos aqui, num resumo muito rápido, transcorrer essas 12 lições. E depois falaremos um pouco da 13ª lição. A lição de número 1, o que significa orar? A oração, irmãos, ela é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática ela deve ser constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. É interessante, irmãos, observar que a oração ela não é um monólogo. Apenas eu falo. Não. A oração ela é um diálogo. Eu converso com Deus e Deus conversa comigo. Deus tem a sua maneira de se comunicar com nós. E isto ele o faz de diversas maneiras, né? Nós temos que, a palavra de Deus nos diz, andai em espírito. E quando você anda em espírito, você consegue entender o que Deus está querendo falar com você, o que Deus está querendo transmitir a você. Isso seja, né, irmãos, através de um louvor, através de uma pregação, através de um ensinamento, né? Muitas vezes até você olhando uma planta, Deus fala com você. Deus tem as suas maneiras de se comunicar com o cristão.
A próxima lição que nós tivemos, Abraão, a vida de oração de um homem de fé. A vida de Abraão, ela nos traz ensinamentos sobre a oração como estilo de vida. Então nós vemos que Abraão, mesmo com toda aquela sua caminhada, sua jornada, mas era uma pessoa que orava a Deus, né? Nós estudamos isso e vimos nesta lição sobre a vida de Abraão. Nossa lição número 3, Moisés, um líder de oração. Moisés ele foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. E isso a gente vê durante toda a sua vida, né, irmãos? Os seus 40 primeiros anos ali no Egito, depois mais 40 anos no deserto de Midian, e depois os outros 40 anos juntamente com o povo, atravessando ali pelo deserto. A gente vê que Moisés ele era realmente um homem que orava a Deus. A lição de número 4 nos traz aqui uma personagem feminina, Ana, a oração de uma mulher angustiada. Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. A Ana é uma personagem bastante conhecida, né? Nosso meio, nos trabalhos aí, se fala muito, né? Sobre o sofrimento que Ana tinha. Mas através da oração, né, irmãos? Aquela mulher se derramou ali em lágrimas, com o coração angustiado, mas Deus ouviu a sua oração. Deus se atentou para a sua angústia e ela então recebeu a vitória da parte de Deus. A lição de número 5, Neemias, a oração de um construtor. Com Neemias nós aprendemos, né, duas valiosas lições, que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossa vida. Então, para Neemias, a prioridade dele ali era reconstruir os muros de Jerusalém. Se apresenta, né, diante do rei e Deus, então, através da sua oração, lhe dá a oportunidade dele retornar a Jerusalém e ali reerguer os muros de Jerusalém que estavam destruídos. A lição de número 6, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Graças a Deus, né, irmãos? A lição de número 7 nos fala de Daniel, um estadista que orava. Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. E a gente viu, né, irmãos, na lição, o quanto que a oração e a fidelidade de Daniel a Deus permitiram que ele chegasse a vencer os grandes desafios que apareceram em sua vida, chegasse a ser um grande estadista, né, numa posição de destaque ali no reino. Abacuque, a oração de um homem cheio de esperança. A intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. A gente aprendeu, né, com o Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como descobrir o valor da fé e o segredo da esperança. Na oração, na lição, né, de número 9, a oração do fariseu e do publicano. Nessa parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade foram alguns dos temas abordados nessa lição. Na lição de número 10, irmãos, Jesus e a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. A lição de número 11, a oração sacerdotal de Jesus, nela nós aprendemos que a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. A penúltima lição que foi estudada, a lição de número 12, a oração de Paulo pelos Efésios. A oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus.
seus efeitos ainda hoje têm uma influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. E hoje, irmãos, fechando, né, esse ciclo de lições, a lição de número 13, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Paulo, ao orar para se ver livre do seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos diz que, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 7 ao 10 e o versículo 15 fazem parte do nosso texto bíblico, que nos diz, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu de boa vontade me gloriarei, de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo havia recebido revelações, e revelações excelentes, né? Revelações com conteúdo que ele mesmo disse que não tinha nem como contar essas revelações. E aí a palavra de Deus diz que para que ele não se exaltasse por ter recebido essas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele orou, irmãos, a Bíblia diz 3 vezes, para que aquele espinho fosse desviado dele. Mas o Senhor responde para ele, né, Paulo, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu coloquei aqui, irmãos, que na matemática, quando a gente realiza uma operação matemática, e aí no caso nós temos uma soma e uma multiplicação, qual que é o resultado? 23 ou 55? Alguns fazem essa conta e o resultado dá 55. Mas a regra da matemática nos diz que a primeira coisa que a gente tem que resolver é a multiplicação. Até abaixo eu coloquei entre parênteses, né? Então ficou 8 mais... A multiplicação seria 8 mais 15, dá um resultado de 23. Por que eu coloquei isso, irmão? Porque na matemática de Deus, graça mais espinho na carne, multiplicado por fraqueza, é igual poder de Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Nós temos recebido da parte de Deus esse ensinamento maravilhoso, que às vezes algumas dificuldades,